é meu, diferente hoje é o meu. Isso vai te libertar. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia do nosso estudo bíblico. Que você já esteja posicionado aí com a sua TV ou com o seu notebook ou com o seu celular em mãos, sua Bíblia também, para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Estamos trabalhando o tema discipulado, né? E hoje nós vamos falar sobre frutificando em Jesus. Que você possa ter no seu coração esse desejo de servir a Cristo, produzindo muitos e muitos frutos, para a alegria do seu coração, porque você se sente produtivo para a glória do nome do Senhor nosso Deus, e você exalta e glorifica o Senhor, e testemunha que você é verdadeiramente um discípulo de Cristo Jesus. Vamos ler o Salmo de número 148. Salmo de número 148 nos convida a um coro de aleluias. E ele diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão no cima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! O desafio é louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Feche teus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos Teus servos. Estamos agradecidos, ó Deus, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado e o Teu carinho para com as nossas vidas. Estamos agradecidos, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Estamos agradecidos, ó Deus, porque apesar, Senhor meu Deus, de todo esse momento que estamos vendo de pandemia, o Senhor tem estendido a Sua mão e tem nos abençoado e tem nos sustentado e tem encorajado servas e servos Teus para apoiarem neste momento difícil. E tem, ó Deus, sustentados daqueles que estão à frente para que eles não desanimem. E tem dado, ó Deus, a direção e a orientação para aqueles que estão à frente. Nós só temos, ó Deus, que glorificar o Teu nome e pedir: Senhor, continua, Pai, com as Tuas mãos estendidas. Senhor, continua orientando. Senhor, continua presente. Senhor, cuida, Pai, porque somente com o Senhor nós nos sentimos seguros. Fala conosco nesta noite e aceita o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar ao Senhor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. É um cântico bastante conhecido de todos nós, então você vai poder louvar com muita tranquilidade aí no seu coração, soltar a sua voz e assim exaltar o nome do Senhor nosso Deus e fazer com que as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão nos vizinhos aí, ouçam a sua voz, porque chegou a hora de você louvar o nome do Senhor, o nosso Deus. Ao único
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo meu ser a Ti. Amém. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, o nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Juntos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração.
porque prestamos a Deus esse louvor e essa adoração tão somente a Ti, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, fala conosco e orienta-nos, porque nós precisamos muito da Tua direção e da Tua orientação para as nossas vidas, porque queremos, ó Deus, viver como discípulos Teus sobre a face da terra, fazendo, ó Deus, a Tua vontade e exaltando e glorificando o Teu nome por Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, amém, amém. Amados, eu quero hoje lembrar os irmãos que nós iniciaremos, né, logo mais às 0 horas de sexta-feira, a nossa torre de oração. Nós temos irmãos e irmãs orando 24 horas por dia, toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira nós temos esse compromisso de interceder pela igreja, de interceder pelos pedidos, de clamar, de buscar. E aquilo que Deus colocar no nosso coração, durante esse período de oração, nós estaremos buscando da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então, aqueles irmãos que fazem parte da torre, que estejam aí apostos nos seus horários, né? E que possamos juntos buscar a presença do Senhor. Também aqueles irmãos que não estão fazendo parte ainda, caso queiram fazer parte, dê um alô para a gente. Há horários disponíveis para todos os irmãos participarem conosco nesse período de vigília de oração. Também, esse é um aviso, né, público do município, vai iniciar também à meia-noite desta quinta-feira, às 0 horas de sexta-feira, um lockdown que vai de sexta-feira até domingo. Então, que você possa aproveitar esse tempo em que você estará na sua casa para buscar da presença do Senhor, para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para pedir a direção e orientação de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos os nossos governantes. É um tempo muito difícil de se tomar decisão, é um tempo muito difícil de se fazer algo que possa beneficiar a sociedade de uma ou de outra maneira. Há uma cobrança muito grande por parte da comunidade em decisões pela administração, mas nós sabemos que é um tempo difícil, né? Nós nunca vivemos isso aqui. Então, que os irmãos entendam e estejam orando pelas autoridades, estejam clamando pelas autoridades, para que o Espírito Santo de Deus possa dar a direção e a orientação para eles e que eles possam assim estar fazendo o melhor. Ore pelos médicos, ore pelos hospitais, pelos postos de saúde, ore pelas UPAs, ore por todas as pessoas que estão precisando de oração nesse tempo. Nós teremos 3 dias e que você possa, durante esses 3 dias, reservar pelo menos 1 hora por dia para você estar orando e buscando a presença do Senhor nosso Deus e clamando pela presença do Senhor nosso Deus por esse momento que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem sabe se no 3º dia, assim como os discípulos estavam apavorados depois da morte de Jesus, no 3º dia, Jesus ressuscitou. E eles puderam ver Jesus e o cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Quem sabe se no 3º dia o Senhor não nos dá a bênção de nós vermos essa pandemia na nossa cidade regredindo, os hospitais vazios, a UPA vazia, porque o Senhor entrou com providências, porque o seu povo clamou, porque o seu povo buscou, porque o seu povo orou e porque o seu povo acreditou no seu poder, na sua majestade e na sua glória. Então, faça um propósito com Deus nesses 3 dias, 1 hora por dia, não importa o horário, mas 1 hora por dia, clamar pelo fim da pandemia e que ela aconteça aqui na nossa cidade e aconteça nas cidades vizinhas também. E assim a paz seja estabelecida em nome de Jesus. Amém? Então, faça um propósito, ore e busque ao Senhor. Hoje, o nosso texto para meditação, ela é em João, capítulo de número 15, do 8 até o 16.
Evangelho de João, capítulo 15, do 8 ao 16. Assim está registrado, amados irmãos. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, fala conosco através desta tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Frutificação em Cristo Jesus. Este é o desejo de Deus, esse é o desejo de Jesus para as nossas vidas. E o Senhor quer que nós estejamos nessa ativa, sempre produzindo frutos. E nós conversamos com os irmãos no último estudo a respeito desses frutos. Indicamos esses frutos para os irmãos. Hoje nós vamos falar em frutificar, em produzir esses frutos e por que produzir esses frutos e para que produzir esses frutos. Nós citamos os frutos para os irmãos. Primeiro é o fruto do arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador e passamos a viver esta nova vida, que Ele diz, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E então nós podemos, naquele coração ruim, naquele coração feio, naquele coração amargurado que nós tínhamos, agora produzir os frutos do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23, né? Bondade, mansidão, domínio próprio, né? Amor, benignidade e assim por diante. E você poder produzir esse fruto naquele coração que não era um coração bom, mas que foi transformado num coração capaz de produzir frutos e frutos graciosos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também falamos do fruto que cumpre a ordem do Senhor nosso Deus, que Paulo fala em Romanos 11, 13, né? Que nós devemos levar o Evangelho. E a ordem para nós é ir e proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ordem é ir e proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá de Marcos capítulo 16. E por último também, né? O fruto que é louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus, que também transborda em ação de graças. Hebreus 13, 15. Que você possa, então, estar atento para que você produza esses frutos na sua vida, né? Na vida comum, nós sabemos que toda árvore, né, ela produz semente. A maioria delas através dos frutos. Por isso Jesus trabalha nessa questão dos frutos, dizendo que Ele é a videira, nós somos os ramos, e a partir de nós, os frutos dele são manifestos aqui na terra, para que os frutos de Cristo, os frutos de Deus sejam manifestos aqui. Ele nos colocou enxertados nele, colocados nele, para que nós possamos produzir esses frutos para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Isso nós fazemos, amados irmãos, primeiro por obediência, obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus, né? Ele disse, ide, e nós precisamos ser servos obedientes a essa palavra, né?
produzimos fruto porque nós estamos ligados a Cristo Jesus. Então não tem como não produzir frutos, porque nós estamos ligados a Ele. Também em benefício nosso, da comunidade, né, para tornarmos este mundo um pouco melhor. Porque aqueles que aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador, certamente estão transformados. Estão transformados pelo poder do Evangelho. E é aquela pessoa que não fazia nada, não produzia nada na sociedade, de repente se torna uma pessoa útil. Por quê? Conheceu o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outro motivo é a questão da salvação, né? Nós precisamos nos preocupar, porque como cristão nós sabemos que só tem dois caminhos: a vida eterna ou a perdição eterna. E nós não queremos que as pessoas estejam se perdendo. E é por isso que nós produzimos esses frutos. Falamos do Evangelho, vivemos o Evangelho, para que as pessoas sejam também transformadas, como nós um dia fomos transformados. Vamos ao texto que nós acabamos de ler, né? Esse texto diz que nós devemos produzir frutos e devemos frutificar por alguns motivos, né? Primeiro motivo que você deve frutificar aqui nesse texto, versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai. Nisto é glorificado o meu Pai, que produzis frutos. Então nós produzimos fruto, né? Vivemos uma nova vida. Vamos falar de Jesus, né? Porque isso exalta e glorifica o nome do Senhor, o nosso Deus. E nós somos chamados, fomos vocacionados, fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, a fim de glorificarmos o seu nome, de exaltarmos o seu nome, a fim de sermos essas pessoas que foram trazidas pelo Senhor para produzir frutos, e esses frutos glorificam o nome do Senhor nosso Deus. De que forma? Vivendo esta nova vida, falando do Evangelho de Cristo Jesus e demonstrando o grande amor de Deus sobre a face da terra. Isso exalta e glorifica o Pai. Então lembre-se disso. Quando você estiver vivendo o amor de Cristo, quando você estiver pregando o Evangelho de Cristo Jesus, quando você estiver produzindo os frutos, quando você estiver se arrependendo, você está glorificando a Deus. E Deus é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Faça isso com prazer, faça isso com alegria, faça isso com satisfação, porque Deus está sendo exaltado e glorificado. Também Ele nos diz, né? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Nós só tornamos discípulos de Cristo, só somos vistos como discípulos de Cristo Jesus quando nós produzimos frutos. Ah, mas eu frequento a igreja, eu já aceitei Jesus como suficiente Salvador da minha vida. Mas você ainda é um seguidor. Se você não produz frutos, você não é um discípulo, não é reconhecido como discípulo de Cristo Jesus. Porque o discípulo é aquele que produz fruto, porque é aquele que está ligado ali, se alimentando da seiva, e não tem como não produzir frutos. A diferença entre o seguidor e o discípulo é que o seguidor vai, procura estar onde Jesus está, fica sabendo daquilo que Jesus está fazendo, fica informado a respeito da agenda de Jesus, né? A respeito do que está escrito na Bíblia, né? Mas o discípulo não. O discípulo, ele imita o seu mestre. Ele pratica os ensinamentos do seu mestre. Esta é a diferença, amados irmãos. E Jesus está dizendo que nós só seremos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus se nós estivermos produzindo frutos. Preste atenção, isso é muito importante para mim, isso é muito importante para você. Porque nós precisamos produzir frutos para que sejamos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, no versículo 9, ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Jesus fala aqui, amados irmãos, a respeito de como nós
fomos e como nós somos amados por Deus. Ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. É conhecer esse amor de Deus, viver esse amor de Deus, sentir-se amado por Deus, como Jesus foi amado pelo Pai, assim também Ele nos amou e entregou a sua vida por nós. Isso se encontra num dos textos mais citados da palavra do Senhor nosso Deus, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem que produzir frutos, tem que falar do Evangelho, tem que viver o Evangelho, tem que manifestar o seu arrependimento diante do Senhor, né? Precisa estar louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus com ação de graças, porque Deus te amou com amor eterno e Ele entregou o seu Filho por amor a você. Então você precisa frutificar porque você foi muito amado e você é muito amado de Deus. E você faz isso com alegria, com satisfação. E depois ele diz, no versículo de número 11: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Olha só o que ele está dizendo aqui. Que quando nós praticamos os mandamentos do Senhor, né? Quando nós vivemos esse mandamento do Senhor, o nosso Deus, o nosso gozo se torna um gozo completo. Porque nós começamos e aprendemos a fazer a vontade do Pai. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. João 4, de número 34. A alegria, o prazer de Cristo era fazer a vontade do Pai. E quando nós estamos vivendo também em Cristo Jesus, amados irmãos, o nosso desejo é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade do Pai nesse texto? Qual é a vontade de Cristo Jesus nesse texto? Que nós estejamos produzindo frutos, que nós estejamos frutificando no nosso dia a dia e lembrando, né, dos frutos que nós temos que manifestar no nosso dia a dia. Fruto de arrependimento, frutos do Espírito, levar o Evangelho, falar de Jesus para alguém, que alguém entregue a sua vida para Jesus, ter uma vida de louvor, de adoração, que exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus, de ação de graças, para que as pessoas saibam que independente das circunstâncias, nós temos um Deus todo-poderoso. Independente das circunstâncias, temos um Deus que cuida de nós. Independente dos acontecimentos, Deus está sempre conosco. Por isso nós podemos louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, mesmo nos momentos difíceis. E esses são os frutos que nós produzimos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E testemunhamos diante das pessoas daquilo que Deus tem feito por nós e para nós e através de cada um de nós. Aí no verso de número 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Novamente, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Precisamos aprender a viver esse amor de Cristo Jesus para com os nossos irmãos, para com as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nos rodeiam, né? Quando ele fala que ameis uns aos outros, ele está exatamente usando aquela expressão. Não é para você amar quem te ama, não é para você amar quem já gosta de você, não é para você amar quem convive com você no dia a dia, mas é para você amar aquelas pessoas que são difíceis de serem amadas. É aí que entra a diferença deste amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor que excede a todo entendimento, a toda compreensão, e é aí que entra o cristão dando esse testemunho e produzindo esse fruto.
que é o amor de Deus em Cristo Jesus. Esse fruto que salta para a vida eterna, esse fruto que permanece para sempre, esse fruto que é natural na vida de um cristão, em todos os momentos, em todas as horas. 1 João 3,16 diz assim, né? Nisto consiste o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Imagine você a realidade da vida de um cristão para produzir esses frutos, e produzindo esses frutos é você dar a sua vida pelo seu irmão. Você está disposto a servir, você está disposto a andar a segunda milha, você está disposto a dar a sua capa, você está disposto a ser útil na vida do seu próximo. Não é fácil, mas o Senhor não nos chamou para as coisas fáceis. O Senhor nos chamou para realizar a sua obra sobre a face da terra. E a sua obra é grande, é gloriosa, é poderosa e está além das nossas próprias vidas. Por que eu digo isso? Porque a obra do Senhor esteve além da vida do seu próprio Filho. O seu Filho se entregou por nós. E Jesus está dizendo, olha, que nós devemos dar também a nossa vida pelo nosso irmão. Isso é produzir fruto. Paulo entendeu tão bem essa questão da vida dele nas mãos do Senhor e da vida dele para produzir frutos e ser útil na obra do Evangelho, que ele diz, né? Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o viver que eu agora vivo, não vivo mais para mim, mas para a glória de Deus. Então nós vivemos e estamos sempre prontos para o serviço. Lá no verso 13, agora ele diz, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ah, que coisa maravilhosa. Que maravilha. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Jesus se entregou lá no Calvário, por amor a mim, por amor a você. Isaías, o profeta Isaías, né, que fala de Jesus já há 600 anos, ele diz, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veio sobre nós essa graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. E é por isso que nós devemos produzir frutos em reconhecimento desse grande amor de Deus. Em reconhecimento desse grande amor de Deus, nós precisamos colocar em prática no dia a dia, ao produzir frutos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. O viver os frutos de Cristo Jesus no nosso dia a dia. No versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Glórias a Deus, aleluia. Jesus aqui diz que nós não somos mais servos dele, nós somos amigos, somos chegados dele. Porque ele diz aqui, o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vocês são meus amigos porque eu tornei conhecido de vocês tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu vim fazer. Tudo aquilo que tem para vocês na eternidade, eu já tornei tudo isso conhecido de vocês. Então, desfrute disso, porque vocês são meus amigos. E é por isso que nós devemos anunciar o Evangelho, amados irmãos, não mais naquela obrigação de anunciar o Evangelho, mas no prazer, na alegria de anunciar o Evangelho, porque Cristo não é só o nosso Senhor e Salvador, mas Ele é amigo de cada um de nós. E como é gostoso quando nós ouvimos falar a respeito de Abraão, né? Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz que Abraão foi conhecido como amigo de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele ouvia Deus, porque ele caminhava com Deus. Abraão foi reconhecido como amigo de Deus. E essa é a sua oportunidade de viver também como amigo de Deus. Não como alguém que conhece a palavra, não como alguém que vai na igreja, não como alguém que ora de vez em quando, não como alguém que já ouviu falar do Evangelho, mas alguém que se tornou muito próximo de Deus, se tornou amigo de Deus. Jesus diz que nós vamos produzir frutos porque nós somos
amigos de Deus, nós somos amados de Deus e nós também amamos ao Senhor nosso Deus. Feliz é aquela pessoa que tem um amigo com quem ela pode contar, com quem ela pode conversar, com quem ela pode abrir o coração. E Jesus está nos colocando aí como seu amigo. Não perca essa oportunidade de viver uma vida tendo Jesus como seu grande amigo, o amigo de todas as horas, o amigo de todos os momentos, o amigo de todas as circunstâncias. Aquele que você pode contar, aquele que você pode conversar. Ele está dizendo para você que você é amigo dele. Não fique distante, não fique longe, fique sempre próximo de Deus. Viva como Abraão. Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu, saiu. Foi buscar aquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Não tenha medo também. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele te conduz sempre pelo melhor caminho. E Ele tem o melhor para a sua vida. Creia. Você é um grande amigo dEle. E Ele quer compartilhar com você sempre da sua palavra e ensinar os seus caminhos. E por último, amados irmãos, no verso de número 16, nós temos aqui: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Novamente, qual é a palavra que aparece aqui, amados irmãos? Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Novamente a palavra fruto. Para nós produzirmos fruto. E nós produzimos frutos com alegria, né? Porque Jesus assim, olha, não foi vocês que me escolheram. Os discípulos não puderam escolher Jesus. Aliás, ninguém pode escolher Jesus. Eu não escolhi Jesus. Foi Ele que me escolheu. Olha para a figura dos discípulos, né? Lá na beira da praia, trabalhando, né? Junto com os pais, cuidando da empresa da família, uma empresa que estava ali há muito tempo já, né? Trabalhando, uma empresa que já tinha um nome, né? E de repente Jesus chega ali e chama os discípulos e eles deixam a empresa dos pais e vão seguir a Jesus. Eles não esperavam que aquilo viesse a acontecer com eles. Eles não sabiam que Jesus ia passar por ali e ia chamá-los. Eles até tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Mas eles não sabiam que Jesus ia fazer exatamente aquilo com eles. E Jesus passou ali e os chamou. Jesus os escolheu. Não foram eles que escolheram a Jesus. Foi Jesus que escolheu seus discípulos. Da mesma forma, não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Da mesma forma, não foi você que escolheu seguir o Evangelho de Jesus Cristo, foi Jesus que te escolheu. E Jesus te escolheu por causa das suas características. Jesus te escolheu por aquilo que você é. Jesus te escolheu porque Ele te ama. Jesus te escolheu porque Ele te prepara. Jesus te escolheu porque Ele sabe que você, ligado nele, produz muito fruto. Jesus te escolheu porque Ele sabe que você é alguém que tem condições de levar esse evangelho. Jesus te escolheu porque Ele sabe que você é alguém que tem condições de viver esse amor no dia a dia. Jesus te escolheu porque Ele sabe que você é capaz de ser alguém que vai demonstrar a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia sobre todas as pessoas que convivem com você e com toda a sociedade. E Ele te escolheu, mas Ele te escolheu, e olha só, Ele diz assim, e designei para que vades e deis frutos. Então não tem como não produzir os frutos. Não dá para não produzir frutos. Precisamos produzir frutos, porque o Senhor nos escolheu para esse motivo. Não foi para outro motivo. Foi para que a gente esteja produzindo muito fruto. E fruto que permaneça. Porque não adianta você fazer alguma coisa que não permanece, que logo apaga, que logo é esquecido, que logo vai embora, né? É para que esse fruto permaneça. E, amados irmãos, se existe algo que permanece para sempre, é o Evangelho de Cristo Jesus. Quando você coloca aquela semente ali, né? Aqueles que trabalham com crianças sabem muito bem como é isso. Você começa a semear, né, no coração da criança lá, né? Quando você olha para ela, não está muito prestando atenção até. Mas você está semeando ali. Mas depois quando você vê a pessoa adulta e você olha para ela e vê o como ela está bem, o como ela cresceu, como ela se desenvolveu, e você
entende que você participou naquele momento da vida da pessoa? Quantas crianças, quantos jovens e adolescentes que não seriam nada nesta vida, que não dariam nada nesta vida, os olhos do homem, por aquilo que viveu na sua infância. Mas quando ela recebeu desta palavra do Evangelho, quando ela conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, quando foi semeada esta palavra no seu coraçãozinho, lá no início, e ela ouviu esta palavra, e esta palavra cresceu lá dentro do seu coração, e cresceu lá dentro da sua vida, e permaneceu na sua vida, e ela foi transformada pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. É por isso que Jesus diz que o reino de Deus é comparado, né, a uma semente de mostarda, né, que é a menor semente de todas as hortaliças, mas plantada lá na horta, ela é a que cresce mais. Ela é a que se torna a árvore mais forte das hortaliças. E as aves dos céus vêm e nela faz os seus ninhos. Por que motivo? É uma semente pequenininha, mas que foi lançada e permaneceu e cresceu e ali ficou. Então nós precisamos, amados irmãos, compreender isso e colocar isso em prática. O Senhor nos escolheu. Nós precisamos de anunciar esse evangelho. Precisamos de produzir frutos. E esses frutos possam permanecer. E quando o tempo for passando, você vê a cada dia esses frutos mais e mais sendo multiplicado nas nossas vidas, multiplicado na sociedade, multiplicado na vida das pessoas. E aí então depois ele conclui, né? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Tem um propósito de você produzir frutos para que você seja reconhecido diante do Senhor, o nosso Deus. Lembra que Jesus disse lá no início do estudo, né, no versículo 8, que ele diz assim, ó, assim vos tornareis meus discípulos. Quando é que nós nos tornamos discípulos de Cristo Jesus? Quando nós produzimos muitos frutos. E ele conclui nessa mesma perspectiva. Nós produzimos muitos frutos, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, ele vô-lo conceda. Ele vai conceder porque temos feito a sua vontade. Ele vai nos conceder porque temos colocado em prática a sua palavra. Ele vai nos conceder porque temos sido servos bons e fiéis a ele. Então, amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. E que você possa ter um ramo produtivo. Não como aquele que tem do versículo 6, né? Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Não, nós não somos esse ramo improdutivo. Nós somos esse ramo que está ligado à videira, que produz muitos frutos, que produz muito para a glória de Deus, para o bem-estar da sociedade, para a salvação de muitas vidas e para o nosso viver e viver bem. Então lembre-se, primeiro, fruto de arrependimento. Se arrependa no que você tiver te arrepender. Peça perdão. Em segundo lugar, né? Deixe fluir em você a ação do Espírito Santo de Deus para produzir todos os frutos do Espírito. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, fale de Jesus para alguém. Falar de Jesus não é difícil, só chega e diz para a pessoa, sabia que Jesus te ama? Que Jesus morreu lá na cruz por você? Você não quer conhecer Jesus? É tão fácil de levar esse Evangelho para o coração das pessoas. É tão fácil de conduzir as pessoas a Cristo Jesus. Leve esse Evangelho. Jesus já nos deu a ordem, ide por todo mundo. E toda pessoa que você, isso aqui é importante também, toda pessoa que você evangelizar é um galardão que você vai apresentar lá no céu diante do Senhor nosso Deus. O que nós fizemos aqui, nós fizemos e muitas coisas vão ficar por aqui. Mas agora, quando você prega o Evangelho para alguém, essa pessoa sobe com você. É apresentada diante do Pai por você.
Olha como é importante você falar de Jesus para alguém, porque é alguém que você vai levar para a presença do Pai. Sempre quando nós estamos trabalhando evangelismo, e quando a pessoa prega o evangelho para alguém, e depois às vezes a pessoa me chama, ô pastor, olha, eu conversei com a pessoa e ela quer aceitar Jesus, o senhor vai comigo ali conversar com ela? Eu digo, vou. Aí eu vou, falo de Jesus para essa pessoa, levo essa pessoa a entregar a sua vida para Jesus, mas depois eu digo, olha, isso aqui é fruto seu, não é fruto meu, é fruto seu. Você ganhou essa pessoa para Jesus. Então o galardão não é meu, o galardão é seu. Eu só falei do evangelho, mas foi você que trouxe essa pessoa para Jesus. Fale de Jesus para alguém. Você vai levar alguém para a glória de Deus. Você vai levar alguém e apresentar alguém lá na eternidade para o Senhor. Esse é o seu galardão. E por último, produza muito fruto de louvor, de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Louve ao Senhor nosso Deus, cante louvores ao Senhor nosso Deus, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito aí na sua vida. Nesse tempo de pandemia, não deixe que as notícias ruins tomem conta do seu coração, tome conta da sua mente, ocupe o seu tempo. Não deixe essas notícias ruins ocupar a sua mente e o seu coração. Ocupe sua mente e seu coração com a palavra do Senhor nosso Deus. Ocupe o seu coração com louvor, adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Não que você vai viver fora dessa terra. Você vai continuar vivendo aqui nessa terra, mas não vai dar ouvidos para as coisas ruins. As notícias que estão querendo que você ouçam para te entristecer, para te angustiar, para te colocar para baixo. Para dizer para você que não tem mais saída, para dizer para você que todo mundo vai adoecer, para dizer para você que todo mundo vai passar por isso e que muita gente vai morrer ainda e tudo mais. Não, olhe para isso. Olhe para Jesus. Fique firmado na rocha que é Cristo Jesus. Seja enxertado ali na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Seja um ramo dessa videira que produz muito e muitos frutos, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E assim, louve e exalte o nome do Senhor nosso Deus, mesmo em tempos de lutas, dificuldades, mesmo em tempo de pandemia. Amém? Seja você um discípulo de Cristo Jesus, frutificando no seu dia a dia. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, o desafio que o Senhor põe ao nosso coração nesta noite é que produzamos, Senhor meu Deus, frutos. Que sejamos, Senhor meu Deus, ó Pai, ramos ligados a essa videira verdadeira que é Cristo Jesus. Que sejamos esses ramos que produzem muitos frutos. Ó Deus, permaneça, Senhor meu Deus, esses frutos para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome e para toda a eternidade, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, visita agora, Senhor, cada um dos Teus filhos em seus lares, Senhor, que estão ali, Senhor. Ó Deus, muitas vezes sem poder sair, mas mesmo dentro de casa, Senhor, que eles sejam tocados na ação do Teu Santo Espírito e possam, Deus, falar para os de casa e possam, Deus, também falar para aqueles que estão fora, Senhor, através do WhatsApp, através do telefone, Senhor, através de uma mensagem, através de tantas maneiras que existem de manifestarmos, ó Deus, o Seu amor, de manifestarmos a Sua graça, de manifestarmos a Sua misericórdia, de manifestarmos, ó Deus, ó Pai, os frutos do Teu Santo Espírito. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, desperta a Tua igreja, avive a Tua igreja, Senhor, tira a Tua igreja, Senhor, meu Deus, desse marasmo, dessa pasmaceira, Senhor, e, ó Deus, conduz a Tua igreja, Senhor, meu Deus, na ação gloriosa do Teu Santo Espírito, cheia de força, cheia de vigor, e pronta, ó Deus, para anunciar e proclamar o Teu Evangelho, Senhor, meu Deus. Há muitos que ainda necessitam ouvir o Teu Evangelho, Senhor, nesse tempo, Senhor, para fortalecer muitas vidas que estão enfraquecidas, Senhor, para romper, ó Deus, com as cadeias, Senhor, meu Deus, do inferno que quer trazer tristeza, angústia para muitas vidas, Senhor. Nós queremos, ó Deus, levar esses frutos que saltam, ó Deus, para a vida eterna, Senhor. Queremos levar, ó Deus, paz, benignidade, bondade, mansidão, alegria, paz para esses corações, Pai, e que caia por terra, Senhor, meu Deus, todas as forças das trevas, Senhor, que querem, ó Deus, tirar, Senhor, a paz e a alegria do Teu povo neste tempo. Nós oramos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, a condição de frutificar, de frutificar, de frutificar muito, Senhor, para o louvor da Sua glória e para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos também, ó Deus, nos colocar na brecha da intercessão, Senhor, pelos pedidos de oração. São muitos nesses dias, Pai. São muitos, ó Deus, das pessoas que estão enfermas. São muitos, ó Deus, das pessoas que estão doentes, Senhor.
São muitos, ó Deus, as pessoas que estão machucadas, feridas, porque perderam seus entes queridos. São muitos, ó Deus, daqueles que já estão cansados, tristes, Senhor, e preocupados por causa desse momento que nós estamos vendo. Visita-os, ó Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, Pai, e cobre-os, ó Deus, com a esperança viva que está em Cristo Jesus. Olha, ó Deus, por aqueles que trabalham, ó Deus, nesse tempo da pandemia, Senhor, nos hospitais, Pai, no transporte, Senhor, na alimentação, Pai, na limpeza, na segurança. Olha por eles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Renova as forças e o ânimo de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, queremos vê-los abençoados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, também, neste momento, levantar a nossa mão, Pai, e repreender o avanço dessa pandemia, o avanço desse vírus, Senhor, a começar na cidade de Agudos, a começar na nossa cidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nas cidades vizinhas, Senhor, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo todo, Pai. Ó Deus, estende a tua mão, Senhor, e faz este milagre, Senhor. Nós estamos, ó Deus, à espera de um milagre, Senhor, e o Senhor é um Deus de milagres, Pai, e nós repreendemos essa pandemia, Pai, e declaramos, ó Deus, o cessar dessa pandemia, em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia, glórias ao teu nome, Pai. Amém, amém, amém. Amados, então, só relembrando aqui, hoje, depois das 24 horas, 0 horas de sexta-feira, nós iniciamos o nosso relógio de oração. Esteja orando conosco. Desafio para você, pelo menos 1 hora de oração durante esses 3 dias. Jesus foi sepultado na sexta, passou o sábado, ressuscitou no domingo. Temos 3 dias para orar e buscar o milagre de Deus para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. É o desafio que Deus colocou no meu coração hoje. Então eu passo para você. E vamos ver, assim como Jesus ressuscitou e teve a vitória sobre a morte no 3º dia, vamos declarar que no 3º dia nós teremos também uma vitória muito grande, uma bênção muito grande de Deus para a nossa cidade, para a nossa nação. Também, irmãos, vamos estar no relógio de oração. 24 horas de oração. Aqueles que foram chamados e desafiados, abrace com confiança, com certeza, e pratique esse tempo de oração para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Amanhã, na sexta-feira, nós teremos a live de oração. A Luciana estará fazendo da sua casa. Então, que você possa estar também de prontidão às 18 horas para juntos participarmos de mais um momento de oração, de louvor e de adoração ao nome do Senhor nosso Deus, e declarando que só Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique com Deus, que Deus continue abençoando. Uma boa noite, um bom descanso para você. E para aqueles que vão orar de madrugada como eu, se prepare, porque vai ser um tempo muito gostoso e mais um clamor muito abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço. Deus continue abençoando poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.